Zuma cai em uma armadilha perigosa e, acreditando ter encontrado uma aliada, acaba falando mais do que deveria. Dita sofre atrás das grades, esperando que Candinho consiga libertá-la. Enquanto isso, Sandra vive como baronesa, escondendo sua verdadeira identidade sob luxo e mentiras. Só que Candinho não é tão ingênuo quanto parece. Esperto e com um plano genial, ele prepara uma jogada ousada para enganar Zuma e desmascarar Sandra diante do delegado. Será que Candinho vai conseguir provar que a baronesa é, na verdade, Sandra? Zuma finalmente será desmascarada diante de todos? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer com o destino de Zuma, Sandra e Dita. A campainha da Casa dos Anjos toca estridente bem no meio do almoço. O barulho corta o falatório das crianças, que se calam por um segundo. Zuma fecha a expressão imediatamente, como se o som fosse uma afronta pessoal. Mas quem é o sem educação que resolve bater na minha porta justamente agora? Zenaide, você criou raiz nesse chão? Vá atender antes que eu mesma vá lá e diga poucas e boas. Zenaide, que serve suco para as crianças, quase deixa a jarra cair. Revira os olhos discretamente, mas força um sorriso submisso. Já tô indo, patroinha. Precisa voar também ou só correr já resolve? Murmura com leve ironia. Eu ouvi isso, Zenaide, rebate Zuma, estreitando os olhos. A empregada atravessa o corredor ajeitando o avental. Ao abrir a porta, dá de cara com uma senhora elegante, postura ereta, olhar atento demais para quem aparenta apenas uma visita cordial. A mulher examina o interior da casa com um brilho curioso nos olhos. Boa tarde, minha filha. A Zuminha está... Vim fazer uma visitinha. Zenaide franze a testa. Zuminha? Repete, desconfiada. Aqui só mora a dona Zuma. A senhora sorri, como quem guarda uma memória preciosa. Ah, para mim ela sempre será Zuminha. Zenaide sente um arrepio estranho. Não entende o apelido, mas percebe que há algo naquela forma de falar íntima demais, segura demais. Decide não prolongar a conversa. Espere um instante. Vou avisar. Ela volta para a sala, onde Zuma já demonstra impaciência. E então, quem é? Vendedor de enciclopédia? Pastor insistente? Zenaide respira fundo antes de anunciar. Tem uma senhora lá fora dizendo que veio ver a patroinha e chamou a senhora de Zuminha. O efeito é imediato. Zuma engasga com o suco. O copo treme na mão. O rosto perde a cor. Depois fica vermelho. Zuminha? Repete, num fio de voz. Samir, atento, ergue os olhos. Ele reconhece aquele nome. Não, não pode ser ela, sussurra Zuma, quase sem perceber que falou alto. Zenaide cruza os braços, observando cada detalhe. Patroinha, tá parecendo que viu fantasma. Quem é essa mulher? Zuma recompõe a postura num segundo, forçando um riso debochado. Fantasma? Eu? Não viaja, Zenaide. Deve ser alguma velha caduca confundindo o endereço. Mas o olhar trai o nervosismo. Ela encara Samir por um instante, um olhar duro, quase um aviso silencioso. O menino entende e rapidamente se levanta. Vamos brincar lá fora, gente. Bora! Chama ele, puxando as outras crianças. Assim que o barulho diminui, Zuma respira fundo e caminha até a porta. Cada passo é pesado. Ao abrir, fica frente a frente com Valéria. A senhora abre um sorriso emocionado demais para ser casual. Zuminha querida, como você cresceu. Zuma mantém o queixo erguido. Eu já pedi para não me chamar assim. O que a senhora quer? Valéria inclina levemente a cabeça, como quem tenta decifrar uma máscara. Eu só queria te ver. Lembra daquele dia? Você desapareceu enquanto eu fui buscar o dinheiro para comprar seu livro. Fiquei tão preocupada. Zuma aperta os lábios. Preocupada? Engraçado. Eu não lembro de ter pedido preocupação de ninguém. Zenaide permanece a poucos passos,
fingindo ajeitar um vaso, mas claramente escutando tudo. Valéria continua, doce e firme ao mesmo tempo. Esse lugar continua igualzinho, encantador. Assim como quando vim aqui com meu marido para te conhecer. O ar pesa. Zuma força um sorriso frio. Encantador, para quem olha de fora. Talvez. Ela então vira levemente o rosto e dispara. Zenaide, vá ver as crianças. Não quero plateia. A empregada hesita. Tem certeza, patroinha? Eu disse para ir. Zenaide sai, mas olha por cima do ombro com desconfiança. Zuma dá espaço para Valéria entrar. A senhora atravessa a sala observando tudo as paredes, os móveis, os detalhes, como se estivesse avaliando, como se estivesse medindo cada respiração. Nada mudou, mas você mudou, Zuminha. Está mais forte. Zuma cruza os braços, defensiva. Eu aprendi cedo que o mundo não é feito de doçura, dona. Valéria. Responde a mulher, sustentando o olhar. Um silêncio carregado se instala entre as duas. Um silêncio cheio de passado, de segredos e de algo que nenhuma das duas pretende revelar ainda. E naquele instante, mesmo mantendo a postura altiva, Zuma sente o coração bater acelerado, porque ela sabe, aquele nome do passado não voltou por acaso. Zuma mantém o queixo erguido, o olhar firme, tentando recuperar o controle da situação. A lembrança do passado ainda ecoa, mas ela não permite que isso transpareça por completo. Primeiramente, eu quero que a senhora pare imediatamente de me chamar de Zuminha. Esse nome ficou no passado. E, em segundo lugar, me diga o que veio fazer aqui. O tom é seco, quase cortante. Valéria não se intimida. Ao contrário, respira fundo e suaviza a expressão, como quem pisa em terreno delicado. Perdoe-me, eu realmente não sabia que esse nome te incomodava. É que, depois daquele dia em que você apareceu na minha casa, acompanhada daquele menino tão bonito, eu fiquei pensando, fiquei relembrando tudo. Como teria sido se você tivesse sido minha filha no lugar da Samira? Ou até se eu tivesse adotado as duas. Zuma aperta os lábios. O nome da filha de Valéria parece provocar algo ciúme antigo? Ressentimento? Valéria continua, com um leve ar de nostalgia calculada. Eu quero me reaproximar de você, Zuma, e daquele menino também. Por isso decidi vir aqui me oferecer como voluntária na Casa dos Anjos. Quero ajudar. Ela faz uma pausa estratégica e lança um olhar sutil para a mesa ainda posta, os pratos simples, as sobras de comida já fria. Inclusive, me perdoe a franqueza, mas essas crianças talvez estejam precisando de uma alimentação mais variada. Eu sou uma excelente cozinheira. Poderia contribuir muito. Zuma percebe o olhar crítico. O sorriso dela se transforma em algo mais tenso, quase sarcástico. Ah, é? Agora, além de visita surpresa, a senhora também é fiscal de cardápio? Valéria mantém a postura elegante. Não, querida. Só estou oferecendo ajuda. Zuma cruza os braços. Nós já temos a Zenaide. Ela cozinha, limpa, organiza. Não precisamos de mais ninguém. A senhora me desculpe, mas não estamos aceitando voluntários. Pode se retirar. O clima pesa. Por um segundo, parece que Valéria vai embora. Mas em vez disso, ela dá um passo à frente, diminuindo a distância entre as duas. O olhar agora é firme, quase desafiador, embora o sorriso continue doce. Zuminha, não precisa ser tão ríspida comigo. Você era uma menina tão doce, tão carente de afeto. Eu me lembro bem. Zuma sente o golpe. O passado volta como um eco desconfortável. Eu cresci. Pessoas crescem. Valéria então ergue levemente a bolsa que traz consigo. Inclusive, eu trouxe um presente para as crianças. Crianças! Venham cá, meus amores. Zuma arregala os olhos. Não ouse. Mas já é tarde. As crianças invadem a sala correndo, curiosas. O que é, tia? Tem surpresa?
Valéria se agacha com delicadeza e começa a distribuir pacotinhos coloridos, doces, balas, chocolates. Meus anjinhos, a Zuminha vai conversar com vocês daqui a pouco, mas primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Tia Valéria. Eu vou trabalhar aqui como voluntária e prometo preparar lanches deliciosos todos os dias. As crianças vibram. Oba! Já estava enjoado da comida repetida. Zuma lança um olhar mortal na direção de quem falou. Zenaide surge da cozinha, atraída pela movimentação. Ao ver os doces, seus olhos brilham. Olha, se for para ajudar, patroinha, eu não vou reclamar não. Tô mesmo precisando de uma mãozinha. Zuma respira fundo, claramente contrariada. Ela percebe que naquele momento, qualquer negativa a colocaria como vilã diante das próprias crianças. E isso ela não pode permitir. Com um sorriso forçado, responde. Muito bem, se é só para ajudar, pode ficar. Por enquanto. Valéria sustenta o olhar por um segundo a mais do que o necessário, como se tivesse vencido uma pequena batalha silenciosa. Ao longo do dia, ela circula pela casa com naturalidade impressionante. Conversa com as crianças, organiza a cozinha, elogia Zenaide, observa cada detalhe da rotina. Zuma acompanha tudo de longe, desconfiada, mas ao mesmo tempo intrigada. No meio da tarde, um aroma invade a casa. Que cheiro é esse? Pergunta uma das crianças. Valéria surge com um bolo recém-saído do forno. Esse aqui tem uma história. Eu lembro que você adorava quando era menor, Zuminha. O apelido sai de novo, mas agora em tom quase maternal. Zuma hesita. Olha para o bolo. O cheiro ativa lembranças que ela tenta há anos sufocar. A infância, os dias de espera, a esperança de ser escolhida. Ela pega um pedaço. Eu só estou provando para ver se está bom, diz, tentando manter a postura firme. Valéria observa, atenta a cada reação. Zuma dá a primeira mordida. O sabor é exatamente como antes. Por um instante, a máscara cai. Os olhos se enchem de algo que não é raiva, é memória. Eu sabia que você ainda gostava, comenta Valéria, suavemente. Zuma rapidamente recompõe a expressão. Não pense que isso muda alguma coisa, mas muda, ainda que ela não admita. Pela primeira vez desde que aquela mulher cruzou o portão da Casa dos Anjos, Zuma não sente apenas medo, sente também algo perigoso, familiaridade. E é justamente isso que pode ser o maior erro dela. A noite começa a cair lentamente sobre a Casa dos Anjos. O céu alaranjado dá lugar a um tom arroxeado, e as crianças ainda comentam animadas sobre os doces e o bolo preparado por Valéria. O clima parece leve, mas apenas na superfície, porque, por trás dos sorrisos e da falsa harmonia, há intenções que ninguém imagina. Antes de ir embora, Valéria se despede no meio do salão, com aquele sorriso doce que chega a ser exagerado. Meus anjinhos, a tia Valéria precisa ir agora, mas amanhã eu volto bem cedinho, viu? E vou trazer uma surpresa ainda melhor. As crianças vibram. Volta mesmo, tia. Traz mais brigadeiro. Zenaide, com as mãos na cintura, comenta em tom brincalhão. Se continuar assim, vou perder meu posto de cozinheira oficial, dona Valéria. Valéria solta uma risadinha contida, mas seus olhos rapidamente buscam Zuma, como se quisesse medir cada reação. Imagina, Zenaide, ninguém perde espaço quando trabalha com amor. Só estou aqui para ajudar. Zuma observa a cena de braços cruzados. O olhar é duro, desconfiado. Ajuda demais, às vezes atrapalha, dona Valéria. Aqui tudo tem seu jeito de funcionar. Valéria mantém o sorriso, mas o tom muda sutilmente. Claro, Zuma, eu jamais pisaria no seu território. Só quero estar por perto. A ênfase em seu território soa estranha. Zuma percebe, não responde. Apenas sustenta o olhar por alguns segundos, como se tentasse atravessar aquela máscara de bondade. Valéria então pega sua bolsa e sai. A porta se fecha. O sorriso desaparece.
Assim que se afasta da casa dos anjos, Valéria anda algumas quadras e entra discretamente em uma cafeteria elegante no centro da cidade. Ela escolhe uma mesa no fundo. Poucos minutos depois, uma mulher de postura rígida, olhar calculista e expressão severa se aproxima. É a juíza responsável pelo caso envolvendo Samir. A juíza se senta sem cumprimentos calorosos. E então, delegada Valéria, conseguiu o que pedi? Valéria muda completamente o semblante. O tom agora é profissional, frio. Sim, senhora juíza. Fiz exatamente como combinamos. Esperei a Zuma em uma das casas onde ela vende aqueles livros. Provoquei um encontro casual. Depois fui até a casa dos anjos e me ofereci como voluntária. Ganhei a confiança das crianças em poucas horas. A juíza estreita os olhos. E a Zuma? Valéria cruza as mãos sobre a mesa. Desconfiada, muito desconfiada, mas orgulhosa demais para admitir que precisa de ajuda. Isso pode ser uma brecha. Algo me diz que a senhora está certa. Ela esconde alguma coisa. A juíza suspira, olhando ao redor, para garantir que ninguém esteja ouvindo. Eu não gosto de armar situações assim, delegada. Mas preciso ter certeza de que não cometi um erro ao permitir que o menino ficasse com ela. Se houver qualquer indício de irregularidade, eu anulo a decisão e devolvo Samir para Candinho. O nome paira pesado no ar. Valéria inclina-se levemente para a frente. Eu sempre soube que Zuma não era a flor que se cheire. Quando pensei em adotá-la, anos atrás, eu vi algo nos olhos dela, algo que me fez desistir. A juíza arqueia a sobrancelha. Desistiu ou provocou? Valéria hesita por um segundo. Depois responde com frieza. Fui eu quem a trancou naquele armário naquela época. Queria ver como ela reagiria sob pressão. Ela não chorou, não pediu ajuda. Ficou em silêncio, me encarando quando eu abri a porta. Uma criança normal teria se desesperado. Ela não. Isso não prova nada, rebate a juíza. Prova que ela sempre foi calculista. E eu não colocaria minhas mãos no fogo por ela. Mas fique tranquila, senhora juíza. Vou descobrir cada detalhe. Se houver um segredo, ele vai aparecer. A juíza se levanta. Faça isso rápido. Não quero prolongar essa incerteza. Valéria observa a magistrada sair. Sozinha, ela murmura quase para si. Dessa vez, Zuma, você não vai escapar. Enquanto isso, na casa dos anjos, o clima é outro. Zuma anda de um lado para o outro na sala. Zenaide dobra panos de prato na mesa. Eu não entendo essa mulher ter aparecido depois de tantos anos, Zenaide. Justo agora. Zenaide responde com naturalidade. Patroinha, às vezes o passado resolve bater na porta sem avisar. Pode ser só saudade. Zuma solta uma risada sarcástica. Saudade? De mim? Aquela mulher desistiu de me adotar do nada. E agora aparece oferecendo bolo e voluntariado? Tem coisa aí? A senhora vive desconfiando de todo mundo, provoca Zenaide com leveza. Talvez esteja sendo dura demais com Dona Valéria. Nem todo mundo que sorri está fingindo. Zuma lança um olhar atravessado. Está me chamando de paranoica? Zenaide ergue as mãos rapidamente. Não está mais aqui quem falou, patroinha. Já estou indo cuidar da cozinha. Ela sai quase correndo. Sozinha, Zuma se aproxima da janela. Observa a rua vazia. Será que ela só quer se reaproximar? Ou está procurando alguma coisa? Ela fecha os olhos por um instante. A lembrança do armário escuro volta como um relâmpago. O cheiro de madeira fechada. O silêncio sufocante. A sensação de abandono. Não. Ninguém volta do nada. Ainda mais ela. Mas, apesar da desconfiança, Zuma toma uma decisão silenciosa. Se ela quer se aproximar, eu vou deixar. Quero ver até onde vai essa bondade toda. Mal sabe ela que esse jogo pode custar muito mais do que imagina.
porque enquanto Valéria investiga cada passo dentro da Casa dos Anjos, tentando descobrir se Zuma é uma mãe dedicada ou uma golpista manipuladora, outra trama começa a se formar nos bastidores, silenciosa, perigosa e capaz de virar tudo de cabeça para baixo. E dessa vez, talvez nem a própria Zuma esteja preparada para o que está por vir. A madrugada tem sido cruel com Candinho. Todas as noites ele desperta suado, ofegante, chamando por um nome que insiste em não morrer dentro dele. Sandra. Você tá viva, Sandra. Não vai embora, não. Você precisa pagar por tudo que fez. Ele se senta na cama, passa a mão pelo rosto e olha ao redor, tentando entender se ainda está sonhando ou se aquilo foi mais uma visão. O coração dispara. A imagem é sempre a mesma. A megera loira entrando numa igreja, de véu preto, virando o rosto antes que ele consiga alcançá-la. Mas ninguém acredita em eu! Ele murmura para o vazio do quarto. A Sandra tá viva. Eu vi ela na igreja várias vezes. Ela tá por aqui, só pode tá. Mas onde é que ela se esconde? Ele coça a cabeça, inquieto, andando de um lado para o outro. O jeito simples não esconde a intuição afiada que começa a despertar. Por um instante, tenta afastar o pensamento. Há outras preocupações urgentes. Ele se senta novamente, suspira fundo. Dita ainda tá presa, e eu aqui feito um bobo correndo atrás de fantasma. Zuma tá com Samir e Policarpo nas garras da baronesa de Champs, e eu preciso salvar eles primeiro. Mas como é que eu vou fazer isso? A dúvida corrói. Ele aperta o chapéu contra o peito. Eu prometi que não ia desistir de ninguém, nem de Dita, nem de Samir, e muito menos de você, Policarpo. Sem ter muito plano além da saudade, Candinho decide ir até a fábrica, nem que seja só para ver seu velho companheiro. Na fábrica, o clima é frio, mecânico. O som das máquinas ecoa como um lembrete constante de poder e domínio. Candinho caminha pelo galpão até o espaço onde Policarpo está preso, dentro de uma jaula improvisada. Ao vê-lo, seus olhos se enchem d'água. Oh, meu amigo, que fizeram com você, hein? Ele passa a mão pelo focinho do burro, com carinho. Eu prometo que ainda vou tirar você daqui, nem que eu tenha que derrubar esse lugar todinho. Policarpo relincha, como se entendesse cada palavra. Mas o momento é interrompido por um salto de salto alto ecoando no piso. Mas quantas vezes eu preciso repetir que não quero você aqui, Candinho? A voz é firme, cortante. A baronesa de Champs surge impecável, postura ereta, olhar de superioridade. Candinho se vira devagar. Eu só vim ver meu amigo. Isso não é crime, é? Ela cruza os braços. Policarpo pertence à fábrica, e você precisa de autorização para vê-lo, e no que depender de mim, você não estará autorizado nunca. O tom é venenoso. Candinho respira fundo, segurando a revolta. Pertence à fábrica coisa nenhuma. Ele é meu amigo. Não é objeto para ficar preso em gaiola. A baronesa solta uma risada debochada. Amigo? Você chama um burro de amigo? Isso explica muita coisa. Antes que Candinho possa responder, Policarpo enfia a cabeça para fora da jaula e avança na direção da baronesa. Ela se assusta. Tirem esse animal de perto de mim, mas é tarde demais. Policarpo abocanha algo, e não é o braço dela. É o cabelo. A baronesa solta um grito agudo. Solta! Solta agora! Candinho arregala os olhos quando vê parte da cabeleira loira se deslocar. A raiz exposta revela fios mais escuros por baixo. Por um segundo, o mundo parece parar. A baronesa consegue se soltar e rapidamente ajeita os cabelos, visivelmente nervosa. Ela vira o rosto, tentando recompor a postura. Candinho dá um passo à frente, confuso. Baronesa, mas a senhora usa peruca? Que trem é esse? Ela ergue o queixo, altiva. Eu não uso peruca nenhuma, Candinho. Você está vendo coisas.
Isso que dá ficar convivendo tempo demais com o burro. Começa a enxergar fantasia. Ele franze a testa. Mas eu vi, caiu quase tudo ali. Você não viu nada. Ela corta, ríspida. Agora saia daqui antes que eu mande chamar os seguranças. O olhar dela vacila por um segundo. Medo, nervosismo, Candinho percebe. Ele encara Policarpo, depois encara a baronesa. Eu vou embora. Mas não pense que isso acaba aqui não. Eu ainda tiro meu amigo dessa jaula. E a verdade, ela sempre aparece. A baronesa força um sorriso gelado. Verdade? Você mal consegue entender a realidade, Candinho. Quanto mais a verdade. Ele sai, mas não com a expressão de antes. Agora há algo diferente, desconfiança. Do lado de fora da fábrica, caminhando pela estrada de terra, ele começa a juntar as peças. Aquela peruca, aquele cabelo loiro, aquele jeito de falar. Ele para no meio do caminho. Os olhos se arregalam. As lembranças dos sonhos. A mulher na igreja. O perfume. O tom de voz. Eu sei o que eu vi. Não tô ficando doido, não. Ele tira o chapéu da cabeça, passando a mão pelos cabelos, nervoso. Sandra. A respiração fica pesada. Sandra! A ficha finalmente cai. A baronesa é a Sandra. O choque se mistura com indignação. Então você não morreu coisa nenhuma. Era escondida atrás de peruca e nome chique, fingindo que não me conhece. Ele fecha os punhos. Ah, mas agora eu descubro tudo. Se você pensa que vai enganar eu para sempre, tá muito enganada. Enquanto isso, dentro da fábrica, a baronesa fecha a porta de seu escritório com força. Arranca a peruca e a joga sobre a mesa. O rosto no espelho revela a verdadeira identidade, Sandra. Ela respira fundo, irritada. Matuto insolente. Por um instante, a máscara de superioridade cai. O medo aparece. Será que ele percebeu? Não, ele é ingênuo demais. Mas a dúvida permanece. Do lado de fora, Candinho aperta o passo. Agora ele não está mais confuso. Ele tem certeza. E essa descoberta promete incendiar tudo a fábrica, o segredo da baronesa e o passado que Sandra tentou enterrar. De volta à Casa dos Anjos, o clima é de falsa tranquilidade. Enquanto Candinho, do outro lado da cidade, começa a juntar as peças sobre a verdadeira identidade da baronesa, ali dentro, outra armadilha está sendo cuidadosamente montada. Valéria chega cedo no dia seguinte, carregando sacolas, frutas frescas e um sorriso que parece cada vez mais convincente. Bom dia, Zuminha, digo Zuma. Trouxe umas coisinhas para melhorar o café das crianças. Zuma observa de longe, braços cruzados, mas já não demonstra a mesma resistência do dia anterior. A senhora gosta mesmo de se meter na minha cozinha, hein? Valéria responde com leveza ensaiada. Eu gosto de cuidar. E você merece alguém que cuide de você também. Sempre foi tão sozinha. A frase toca fundo. Zuma disfarça, ajeitando a postura. Sozinha eu nunca estive. Eu aprendi foi a sobreviver. Valéria se aproxima devagar, quase maternal. E sobreviveu muito bem. Construiu tudo isso aqui. Você é forte, Zuma. Mais forte do que imagina. A bajulação começa a surtir efeito. Aos poucos, a delegada disfarçada passa a fazer todas as vontades da megera. Organiza documentos, resolve pequenos problemas do orfanato, ajuda com fornecedores, sempre eficiente, sempre disponível. Zenaide até comenta, desconfiada. Patroinha, essa dona Valéria trabalha mais que eu. Tá querendo meu emprego, é? Zuma dá um meio sorriso. Deixa ela. Quem ajuda, não atrapalha. Mas há algo diferente no olhar de Zuma. Ela começa a confiar. Numa tarde silenciosa, as duas ficam sozinhas na sala. As crianças brincam no pátio. O ambiente é íntimo. Valéria serve chá. Senta-se próxima.
Você nunca fala do Samir com profundidade, Zuma. Deve ser difícil carregar tanta responsabilidade. Zuma suspira, como se estivesse cansada de guardar tudo. Difícil foi a minha infância. Samir, ele é a única coisa que eu fiz certa. Valéria inclina levemente a cabeça, incentivando. Você pode confiar em mim. Minha boca é um túmulo. Zuma encara Valéria por alguns segundos avaliando. Depois, como se abrisse uma comporta antiga, começa a falar. Sabe, dona Valéria, eu fiz com Samir o mesmo que fizeram comigo. Ele é filho de um caipira, mas só eu tenho como provar isso. Mais ninguém. Valéria mantém a expressão serena, mas por dentro cada palavra é uma peça encaixando. Continue. Eu quis esse menino com amor durante todos esses anos. Sempre soube que ele tinha um pai, mas eu me tornei a mãe dele. Não vou abrir mão do Samir. Ele vai ficar aqui comigo, igual eu tive que ficar na casa dos anjos, trancada naquele armário quando a senhora tentou me adotar. Há um silêncio pesado. Valéria respira fundo, controlando qualquer reação. Você está certíssima, Zuma. Você criou esse menino. Amor também faz laço. Pai não é só quem gera, é quem cuida. Os olhos de Zuma brilham. Obrigada, dona Valéria. Eu sabia que a senhora ia entender. Valéria toca levemente a mão dela. Eu estou do seu lado, sempre. Zuma então se inclina para a frente, com um brilho calculista no olhar. Mas agora eu não vou deixar o Samir sem pai, não. Dei um jeito na tal da Dita que namorava o pai dele. Fiz ela ser presa. Valéria mantém o sorriso contido. Como assim deu um jeito? Zuma sorri, quase orgulhosa. Influência. Provas certas nas mãos certas. Agora eu vou chantagear o Candinho. Ele casa comigo e, em troca, eu facilito a liberdade da Dita. Ah, eu vou formar uma família para o Samir. Do meu jeito. Valéria inclina a cabeça, admirando como se estivesse impressionada. Você é muito esperta, Zuma. Muito esperta mesmo. O que Zuma não imagina é que, atrás de um vaso decorativo na estante, um pequeno gravador capta cada sílaba. E não é só isso. Dias depois, Valéria provoca discretamente outra conversa, dessa vez com Carmen, funcionária antiga. Carmen, eu sempre admirei a história da chegada do Samir aqui. Foi um milagre, não? Carmen, ingênua e falante, ri. Milagre nada. A dona Zuma já te contou? Quem me entregou o Samir foi o Bigodinho. Depois eu fiz um acordo com a Zuma para ela ficar com ele. Foi tudo acertado. Valéria mantém o semblante neutro. Entendo. Então não foi exatamente abandono. Que nada. Foi tudo combinado. Mais uma prova gravada. Com tudo em mãos, Valéria marca encontro imediato com a juíza. No gabinete, ela coloca o gravador sobre a mesa e aperta o play. A voz de Zuma ecoa pelo ambiente. Confissão após confissão. A juíza empalidece. Isso é uma admissão clara. Valéria cruza os braços. Como suspeitávamos, meritíssima. Zuma está com o menino por interesse. O verdadeiro pai é Candinho. Ela manipulou provas, influenciou a prisão da Dita e ainda pretende chantagear o pai da criança. A juíza se levanta, abalada. Eu dei crédito a ela. Achei que estava protegendo o menor. Ela sempre usou o orfanato para aplicar golpes. É articulada, perigosa. A juíza caminha até a janela, pensativa. Eu vou mandar mudar o rumo desse caso imediatamente. Samir precisa ficar com o pai. A Dita deve ser solta. E Zuma, ela respira fundo. Zuma precisa responder por tudo isso. Ela vai para a cadeia. Valéria observa em silêncio. Missão cumprida. Enquanto isso, na casa dos anjos, Zuma sorri, acreditando ter finalmente encontrado uma aliada. Sem imaginar que, do mesmo jeito que um dia foi trancada num armário escuro, agora está prestes a ser encurralada pela própria confiança. Mas, enquanto isso, na prisão da cidade, outra história ganha força e dessa vez não é feita de sussurros, e sim de voz alta,
Dita está sentada na pequena cela, olhando para as próprias mãos. O silêncio ali dentro pesa mais do que as grades. Lorival, encostado na parede, observa. Eu não aguento mais ficar aqui presa sem poder cantar, Lorival. A voz dela sai embargada. Cantar sempre foi meu sonho. É a única coisa que me faz lembrar quem eu sou. Eu preciso voltar a cantar. Lorival se aproxima das grades e olha pela janela alta da delegacia. Lá fora, na praça, há movimento. Pessoas passando, curiosos, vendedores ambulantes, o burburinho típico da cidade. Ele pensa por alguns segundos. Depois, um brilho surge em seus olhos. Quer saber de uma coisa, Dita? Ela levanta o rosto. O quê? Eu acho que você devia soltar essa voz aqui mesmo. Agora. Dita franze a testa. Você tá ficando doido? Aqui é cadeia, Lorival. Ele sorri, quase provocador. Justamente por isso. Cante para todo mundo ouvir. Cante para mostrar a injustiça que fizeram com a Doris River e principalmente com a Dita Ribeiro. Ela engole seco. O nome artístico ecoa como um fantasma. Você acha que alguém ainda se importa com a Doris River? Se importa sim, e muito. O talento não morre, Dita. Ele só fica esperando uma chance. Dita caminha até a janela. Lá fora, algumas pessoas já começam a olhar curiosas para dentro da delegacia. Ela respira fundo. Você tá certo. Se é para sofrer, que seja cantando. Eu vou fazer isso. Eu vou cantar. Lorival se afasta um pouco, como se abrisse espaço para que a voz dela ocupe tudo. E então Dita começa. Primeiro suave, quase um sussurro. Depois, a potência que um dia a transformou em fenômeno toma conta do ambiente. A melodia ecoa pelas paredes da delegacia, atravessa as grades, invade a praça. As pessoas param. Um vendedor deixa cair a bandeja. Uma senhora leva a mão ao peito. Mas essa voz, alguém murmura. Na praça, a movimentação cresce. Mais gente se aproxima da delegacia, tentando identificar de onde vem aquela canção arrebatadora. Ernesto, que passava pela rua, freia o passo ao reconhecer o timbre inconfundível. Mas aquela voz não é da Doris River? Ele pergunta, incrédulo. O que a Doris River está fazendo na delegacia? Dita continua cantando, agora com mais força. A letra fala de injustiça, de grades invisíveis, de sonhos aprisionados. A multidão se forma. Lorival então toma coragem e sai pela porta da frente da delegacia, encarando a legião de curiosos que cresce a cada minuto. Ele ergue as mãos pedindo silêncio. Vocês querem saber quem está cantando aí dentro? Um coro responde. É a Doris River. Lorival balança a cabeça. Na verdade, Doris River é Dita Ribeiro e ela foi presa injustamente. Um murmúrio atravessa a multidão. Presa? Mas por quê? Acusação falsa, manipulação, interesses de gente poderosa. Ernesto aperta os lábios, desconfortável. Isso é um absurdo. Ela sempre foi um exemplo. Lá dentro, Dita termina a música com uma nota longa e poderosa. O silêncio que vem depois dura apenas um segundo. Então, explode. Aplausos. Gritos. Libertem Doris River. Libertem Dita Ribeiro. Justiça! Justiça! Dita escuta tudo de dentro da cela. As lágrimas escorrem, mas dessa vez não são de desespero. Ela olha para Lorival, emocionada. Eles estão do meu lado. Lorival sorri, orgulhoso. Eu te disse. O povo reconhece a verdade quando escuta. Do lado de fora, a pressão aumenta. Jornalistas começam a aparecer. Comentários se espalham rapidamente pela cidade. A delegacia, antes silenciosa, agora está cercada por uma multidão exigindo explicações. De volta à Casa dos Anjos, o clima que já estava tenso ganha um peso quase sufocante. A movimentação na cidade por causa de Dita
Os boatos sobre decisão judicial e a inquietação das crianças deixam Zuma ainda mais nervosa. Ela tenta manter a postura firme diante de todos, mas por dentro sente que algo está escapando de suas mãos. Zenaide percebe. Patroinha, a senhora está andando de um lado para o outro desde cedo. Vai gastar o chão. Eu só tô pensando, Zenaide. Pensar ainda não virou crime nessa cidade, virou? O sarcasmo sai afiado. Nesse momento, a porta se abre. Valéria entra. Mas não é a mesma expressão doce de sempre. O sorriso desapareceu. O olhar está duro, profissional. Ela fecha a porta atrás de si com calma excessiva. Zuma estranha imediatamente. Mas o que está acontecendo? Por que essa cara feia, dona Valéria? Acabaram os bolos e os elogios? Valéria dá alguns passos à frente. Silêncio absoluto na sala. Então, lentamente, ela leva a mão ao bolso do casaco. Zuma observa, desconfiada. Valéria puxa um distintivo reluzente e o ergue diante do rosto da megera. Eu te enganei, Zuma. Meu nome é Delegada Valéria. Eu estava aqui disfarçada para conseguir a sua confissão. O mundo parece parar por um segundo. Zuma arregala os olhos. Isso é alguma piada? Não. É o fim do seu jogo. Zenaide leva a mão à boca, chocada. Delegada? Mas a senhora fazia bolo. Valéria mantém o olhar fixo em Zuma. E gravei cada palavra que você disse. Sobre Samir, sobre Dita, sobre a chantagem. Está tudo documentado. Zuma empalidece, mas rapidamente tenta recuperar o controle. A senhora não tem prova nenhuma. É a minha palavra contra a sua. Valéria dá um leve sorriso frio. Eu instalei um gravador nesta casa. Você confessou tudo espontaneamente, inclusive que manipulou a prisão da Dita e que pretendia chantagear Candinho. Zuma recua um passo. Você me usou. Eu fiz meu trabalho. O som de viaturas se aproxima. Zuma entra em desespero. Isso é perseguição. Eu cuidei daquele menino. Eu dei tudo para ele. Valéria responde firme. Cuidar não dá direito de mentir, fraudar e destruir a vida dos outros. Zuma olha ao redor, como se calculasse uma rota de fuga. Corre em direção à porta dos fundos. Vocês não vão me prender. Essa casa é minha. Mas 2 policiais já entram pelo corredor lateral. Dona Zuma, a senhora está presa por falsidade ideológica, fraude processual e denúncia caluniosa. Ela esperneia. Solta. Eu sou dona disso tudo. Essas crianças precisam de mim. Valéria se aproxima e fala baixo, quase sussurrando. Você precisava ter pensado nisso antes de brincar com a vida dos outros. Algemada, Zuma é levada sob o olhar assustado das crianças. Samir observa sem entender. Tia Zuma vai voltar? Valéria evita responder. Apenas abaixa o olhar. Na delegacia, acontece a reviravolta final. Por ordem direta da juíza, Dita recebe o alvará de soltura exatamente no momento em que Zuma é conduzida pelos policiais. As duas se cruzam no corredor. Dita encara Zuma com firmeza. O mundo dá volta, não dá? Zuma lança um olhar cheio de ódio. Isso ainda não acabou. Para mim, acabou sim. E com aplauso. De fato, quando Dita sai pela porta da delegacia, a multidão explode em comemoração. Viva Doris River! Justiça foi feita! Ela sai mais famosa do que entrou, abraçada por fãs e pela imprensa. Zuma, ao contrário, é empurrada para dentro da cela que minutos antes era ocupada por Dita. O barulho da grade se fechando ecoa como sentença. Isso é armação? Vocês vão se arrepender. Mas agora não há plateia para ela. Do lado de fora, Candinho espera ansioso. Quando vê Dita livre, seus olhos se enchem d'água. Eu sabia que a verdade ia aparecer. Dita o abraça. Eu também nunca duvidei de você. Samir corre e abraça Dita também, emocionado. Candinho respira fundo. Agora só falta recuperar o Policarpo.
Dita sorri. E isso a gente vai conseguir. Mas Candinho muda o tom, sério. E eu vou fazer isso desmascarando a Sandra. Dita franze a testa. Ah, Candinho, a Sandra tá morta. Ele balança a cabeça, convicto. Não tá, não. Não tá. Como assim? Candinho olha para a fábrica ao longe. A Sandra é a baronesa. Eu vi. Ela usa peruca. Eu quase puxei a verdade pelos fios de cabelo. Dita arregala os olhos. Você tem certeza do que tá dizendo? Tenho. E eu vou provar. O olhar dele agora não é mais o do caipira ingênuo. É o de alguém que descobriu uma traição profunda. Enquanto isso, na fábrica, a baronesa, ou melhor, Sandra observa pela janela a movimentação na cidade. O sorriso dela vacila pela primeira vez, porque agora todas as máscaras começam a cair. Zuma está presa, Dita está livre, e Candinho está mais perto do que nunca de revelar que a baronesa de Champs nunca deixou de ser Sandra. A guerra, que parecia silenciosa, finalmente veio à tona, e ninguém sairá ileso. Em frente ao orfanato Casa dos Anjos, Estela permanece imóvel, observando cada movimento atrás do portão. O olhar atento, o semblante tenso, as mãos entrelaçadas na bolsa, como quem tenta conter a própria indignação. Ela vê Zuma sair com Samir, segurando o menino pelo braço com um sorriso forçado demais para ser verdadeiro. Samir olha para trás, procurando algo ou alguém. Estela aperta os olhos, desconfiada. Até quando você vai usar essa criança como troféu, Zuma? Murmura para si, com a voz embargada de revolta. Assim que a megera dobra a esquina, Estela não perde tempo. Entra decidida no orfanato e segue direto para a cozinha. O barulho das panelas denuncia a presença de Zenaide, que mexe uma panela com movimentos automáticos, mas o rosto carrega preocupação. Estela se aproxima devagar, mas sem rodeios. Você acha certo o que a Zuma está fazendo, Zenaide? Dispara, firme, deixar o Samir sem ir para a escola? Impedir que ele veja o próprio pai? Zenaide se assusta, quase derruba a colher. Ela olha para a porta, certificando-se de que ninguém escuta. Estela, a senhorita sabe que eu não posso me meter nessas coisas. Aqui eu sou apenas uma serviçal. A dona do orfanato é a dona Zuma. Estela cruza os braços, arqueando uma sobrancelha com leve sarcasmo. Serviçal não é sinônimo de cega, Zenaide. A empregada engole seco. O silêncio pesa. Ela abaixa o fogo do fogão como quem tenta ganhar tempo. Eu não disse que acho certo, só disse que não posso opinar. Mas está opinando agora. Rebate Estela, perspicaz. Zenaide suspira, vencida pela própria consciência. Que não é certo, não é mesmo. O menino vive trancado, não pode brincar como as outras crianças, não pode estudar direito. E toda vez que fala no pai, a patroinha muda de assunto. Estela se aproxima mais, com o olhar atento, quase investigativo. Ela está obcecada. Está sim, confirma Zenaide, agora num sussurro. E isso é o que mais me assusta, porque com as outras crianças ela nunca foi assim. Nunca. O Samir é diferente. É como se fosse um prêmio. Estela fecha os punhos, indignada. Depois que o Candinho não quis nada com ela, enlouqueceu de vez. Agora quer destruir ele e a Dita de qualquer jeito, e está usando o menino para isso. Zenaide olha para Estela com certo medo, mas também com cumplicidade. Você fala isso com tanta certeza, porque eu conheço o tipo. Zuma não ama, ela possui, e quando não consegue o que quer, ela ataca. O clima fica denso. Zenaide se aproxima um pouco mais, como quem decide atravessar uma linha perigosa. Tem coisa aí que a você nem imagina. Estela percebe. Ali, diante dela, está a primeira rachadura na muralha de Zuma. O tom de voz muda. Fica mais estratégico, mais calculado. Você sabe muito, Zenaide. Sabe que o Samir ama o pai.
Sabe que o Candinho sofre. A pergunta é: vai continuar só mexendo panela ou vai ajudar a fazer justiça? A empregada se inquieta. Olha, enfermeirinha, você está me colocando numa encruzilhada. Não. Quem fez isso foi a sua patroa. Eu só estou oferecendo saída. Zenaide olha novamente para a porta. O medo é visível, mas a indignação começa a falar mais alto. A patroinha nunca foi flor que se cheire. Pegou a guarda do Samir não foi por amor, não. Foi para se aproximar do Candinho, para casar com ele e ficar com o dinheiro dele. Estela mantém o rosto sério, mas por dentro vibra. Então é isso. E não para por aí, continua Zenaide, agora tomada por uma coragem inesperada. Ela deu um jeito de colocar a Dita na cadeia. Disse que era para proteger o menino, mas a verdade é que queria tirar qualquer obstáculo do caminho. Sem Dita, o Candinho ficava mais vulnerável, mais fácil de manipular. Estela respira fundo, assimilando cada palavra. Isso é muito grave, Zenaide. Muito grave. Eu sei. E tenho medo. Porque se ela desconfia que eu falei alguma coisa, Estela segura as mãos da empregada, firme. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Mas precisamos ser inteligentes. Como provar que ela só quer a guarda do Samir por interesse? Zenaide hesita por alguns segundos. Então, um leve sorriso irônico surge em seu rosto. A patroinha tem um defeito maior que a ambição. Ela gosta de se gabar, gosta de dizer que venceu. Quando acha que ninguém pode derrubá-la, ela fala demais. Estela inclina a cabeça, interessada. Então é vaidosa e descuidada. Se pegar ela desprevenida, achando que ganhou a guerra, ela confessa. Tenho certeza. Os olhos de Estela brilham com determinação. Desprevenida, repete, pensativa. Talvez seja exatamente isso que precisamos. Dar a ela a ilusão de vitória. Zenaide arregala os olhos, desconfiada. O que você está pensando em fazer? Estela esboça um sorriso contido, estratégico. Ainda não sei todos os detalhes. Mas uma coisa eu sei. Cobra só se enrosca sozinha quando acredita que já deu o bote final. O silêncio volta a tomar conta da cozinha. Só se escuta o leve borbulhar da panela esquecida no fogão. E naquele instante, enquanto Zenaide percebe que cruzou um caminho sem volta, Estela sai dali com a certeza de que encontrou a primeira peça para derrubar Zulma. A guerra começou e desta vez a megera pode ter falado demais antes mesmo de perceber. Estela deixa o Casa dos Anjos com os pensamentos em ebulição. O que Zenaide revelou não sai da sua cabeça. Cada palavra ecoa como uma peça se encaixando num quebra-cabeça perigoso. Pegar desprevenida, murmura, caminhando apressada pela rua. Mas como fazer a Zulma baixar a guarda? Ela para por um instante na praça, respira fundo e fecha os olhos. A imagem de Zulma sorrindo com arrogância surge em sua mente. A vaidade, a necessidade de humilhar, a obsessão por vencer. Ela não resiste a um palco, e muito menos a uma plateia derrotada. É com essa certeza que Estela decide ir direto para a cadeia. Precisa falar com Dita imediatamente. Na cela, Dita está sentada no catre, abatida, mas mantém a postura firme de quem já enfrentou palcos e tempestades. Ao ver Estela, seus olhos brilham, misto de alívio e dor. Ah, Estela, que bom ver um rosto amigo nesse lugar, diz, levantando-se para abraçá-la. Você acredita que a cobra da Zulma veio aqui só para tripudiar de mim? Estela franze o senho, indignada. Ela teve essa coragem? Dita solta um riso nervoso, carregado de mágoa. Teve. Riu da minha cara. Disse que eu vou mofar aqui enquanto ela vai ficar com o Candinho e com o Samir. Falou como se já tivesse vestido o vestido de noiva. Estela estreita os olhos. Algo se acende ali. Ela falou isso com todas as letras? Com todas. E ainda fez questão de dizer que eu perdi.
que ela sempre vence. O silêncio paira por um segundo. Então, de repente, Stella endireita a postura. É isso. Dita se assusta. Isso o que, mulher? Stella segura os ombros da cantora, firme, quase vibrando. Eu sei como te tirar daqui. Sei como fazer a Zulma cair na própria armadilha. Os olhos de Dita se enchem de esperança, mas também de desconfiança. Não me diga que você vai tentar alguma loucura. Loucura não, estratégia. Fala logo, Stella, insiste Dita, ansiosa. Stella respira fundo antes de revelar. Nós vamos fazer a Zulma acreditar que venceu. Você vai fingir que se deu por derrotada. Vai baixar a cabeça. Vai dizer que aceita perder o Candinho e o Samir. Dita arregala os olhos. Eu? Fingir que desisti? A Zulma vai achar que eu enlouqueci. Ela não vai achar nada. Ela vai adorar. Rebate Stella, com um leve sarcasmo. E enquanto você finge fraqueza, eu vou convencer o Candinho a pedir a Zulma em casamento. Dita dá um passo para trás. Casamento? Você quer matar o homem do coração? Justamente porque ela acredita que o Candinho é um troféu. Se ele se ajoelhar, a Zulma vai se sentir invencível. E quando ela se sente invencível, ela fala demais. Dita começa a entender, mas ainda hesita. Você acha mesmo que ela vai confessar alguma coisa só porque está se achando vitoriosa? Stella sorri, segura de si. Zenaide me contou que a Zulma tem um vício pior que a ambição. Ela gosta de se gabar, gosta de contar vantagem. Se achar que não corre risco nenhum, vai despejar tudo, cada armação, cada mentira. Dita cruza os braços, desconfiada. Mas e depois? Ela confessar para mim não adianta nada. Vai ser minha palavra contra a dela. E você sabe como a justiça tem sido cega quando se trata daquela mulher. Stella inclina a cabeça, calculista. É aí que entra a parte mais importante. Nós vamos precisar de uma ajudinha especial. De quem? Pergunta Dita, desconfiada. Do delegado. Dita arregala os olhos. Você está falando sério? Seríssimo. Ele está do nosso lado, mas precisa de prova concreta. Sem isso, não pode fazer nada. A lei ainda favorece a Zulma, mas se tivermos uma confissão gravada, o jogo vira. Dita começa a andar de um lado para o outro na cela. E como você pretende gravar isso? Colocando uma orquestra escondida aqui dentro? Stella se aproxima e fala em tom conspiratório. O delegado vai se esconder debaixo da cama enquanto você conversa com ela, com um gravador. Dita fica em silêncio por alguns segundos, e então solta uma risada incrédula. Debaixo da cama? Isso parece coisa de teatro mambembe. E desde quando a nossa vida deixou de ser um espetáculo? Rebate Stella com ironia. A diferença é que, dessa vez, o aplauso final vai ser seu. Dita para de rir. A ideia começa a fazer sentido. Se ela achar que eu estou derrotada, vai querer esfregar na minha cara cada passo que deu para me destruir. Exatamente. E o delegado, ouvindo tudo, vai sair debaixo da cama com as provas nas mãos. Dita respira fundo. O medo ainda existe, mas agora divide espaço com algo mais forte: esperança. Se isso der errado, eu fico aqui para sempre. Stella segura seu rosto com carinho. Se isso der errado, eu fico aqui com você até provar sua inocência. Mas não vai dar errado, porque a Zulma vai cometer o erro que sempre comete: subestimar a gente. Dita finalmente sorri. Então vamos dar a ela o maior palco da vida dela e assistir de camarote a própria queda. As duas se abraçam, cúmplices. E enquanto Stella deixa a cadeia decidida a colocar o plano em prática, ela sequer imagina que essa estratégia não só vai libertar Dita, mas também abrir caminho para desmascarar outro segredo ainda maior. Porque quando uma cobra começa a falar demais, outras máscaras também podem cair. Stella sai da delegacia com o passo apressado e o coração acelerado. A conversa com Dita
ainda ecoa na sua mente. O plano é arriscado, ousado, mas possível. Ela precisa encontrar Candinho quanto antes. Se ele aceitar fingir esse casamento, Azuma cai feio, murmura para si, determinada. Mas, ao atravessar a praça central da cidade, algo chama sua atenção. Do outro lado, caminhando com pose altiva e exageradamente elegante, está a baronesa de Champs, acompanhada de Ernesto, o inseparável bigodinho de postura bajuladora. Estela diminui o passo, observando com estranheza. O que essa baronesa está fazendo por aqui de novo? A mulher caminha com aquele sotaque carregado e gestos teatrais, como se estivesse desfilando num salão europeu em plena praça do interior. Ernesto fala animado, rindo alto demais para alguém que vive à sombra dos outros. De repente, um pequeno acidente acontece. O vento sopra mais forte. O chapéu de Ernesto balança e, num movimento desajeitado, o acessório se enrosca no cabelo da baronesa. O que acontece em seguida faz o mundo de Estela parar por um segundo. A peruca se desloca. Não cai totalmente, mas levanta o suficiente para revelar fios loiros, vivos, brilhantes, completamente diferentes do cabelo escuro que a baronesa exibe com tanto orgulho. A baronesa leva a mão à cabeça, visivelmente nervosa, e rapidamente ajeita a peruca no lugar, forçando um riso dissimulado. Ora, Ernesto, cuidado com esse seu chapéu estabanado. Quase arranca meus cabelos, diz ela, tentando manter a compostura. Ernesto, sem perceber a gravidade do momento, ri. Perdão, baronesa. Foi o vento, juro. Mas Estela não ri. Ela leva a mão à boca, chocada. Mas o que foi isso? Sussurra, atônita. A baronesa, loira? Seu olhar se estreita. A mente começa a trabalhar rápido demais. Ela usa peruca? Mas por quê? E esses fios loiros? Eu conheço esse tom. A imagem surge como um relâmpago. Sandra, o sorriso venenoso, o olhar frio, as madeixas loiras que um dia foram marca registrada. Estela dá um passo para trás, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Não, não pode ser. A Sandra está morta. Todo mundo sabe disso. Mas a dúvida já foi plantada. E Estela não é mulher de ignorar intuição. Do outro lado da praça, a baronesa volta a caminhar com elegância forçada, mas agora seus gestos parecem ligeiramente tensos. Ela ajeita o chapéu, confere discretamente o reflexo na vitrine de uma loja e lança um olhar rápido ao redor, como se temesse ter sido observada. Estela percebe o nervosismo. Ela ficou inquieta. Quem não deve, não teme. Comenta, desconfiada. Ernesto continua falando sem parar, completamente alheio. A fábrica do Candinho está cada vez pior. Parece que ele perdeu tudo mesmo. A baronesa sorri de canto, um sorriso frio que Estela reconheceria em qualquer lugar. Algumas quedas são deliciosas de assistir, responde ela com um leve sarcasmo. O coração de Estela dispara. Aquela entonação, aquela maldade contida, é familiar demais. Esse jeito de falar, essa crueldade, murmura, parece tanto com... Ela fecha os olhos por um instante. Não, isso é loucura. Sandra morreu. Eu vi o sofrimento de todo mundo. Não pode ser ela. Mesmo assim, a pulga atrás da orelha não vai embora. Estela pensa em atravessar a praça e seguir os dois discretamente. Perguntar, confrontar, arrancar aquela peruca ali mesmo. Mas então lembra do que é mais urgente. Não, agora não. Primeiro Azuma, primeiro tirar a dita da cadeia. Ela respira fundo, tentando organizar as prioridades. Se eu estiver certa sobre a baronesa, isso pode mudar tudo. Mas sem provas, vou parecer uma louca. Do outro lado, a falsa baronesa lança mais um olhar ao redor, como se confirmasse que ninguém percebeu o deslize. Depois, segue caminhando com Ernesto, recuperando a postura altiva.
Stella observa até os dois desaparecerem na esquina. Se você tem algo a esconder, eu vou descobrir. Nem que seja a última coisa que eu faça. Mas, decidida a não se dispersar, ela ajusta a bolsa no ombro e retoma o caminho. Antes de tudo, preciso falar com o Candinho. Ele precisa saber do plano. Depois, eu volto para você, baronesa. E enquanto Stella se afasta, dividida entre duas suspeitas explosivas, a cidade segue aparentemente tranquila. Mal sabem todos que, em poucas horas, não será apenas uma cobra que estará prestes a ser desmascarada, mas talvez um fantasma do passado que nunca esteve realmente morto. A casa de Candinho está silenciosa demais. Sem o relinchar animado de Policarpo no quintal, sem as gargalhadas de Samir correndo pelos cômodos, sem o canto afinado de Dita ecoando pela cozinha, o lugar parece vazio, quase sem alma. Candinho está sentado à mesa, o chapéu jogado de lado, o olhar perdido. Ele suspira fundo, como quem carrega o peso do mundo nas costas. Oh, vida! Que judiaria! Resmunga, coçando a cabeça. Eu tinha tudo, e agora não tenho nada. É nesse momento que Stella bate a porta e entra, decidida. Ela observa a cena com compaixão, mas também com firmeza. Não há tempo para fraquezas. Candinho? Ele levanta o olhar devagar, os olhos marejados. Stella, eu tô sofrendo por demais. Eu perdi todo mundo que eu amo neste mundo. Primeiro a Dita, depois o Samir, e até meu Policarpo sumiu. Parece castigo. A voz dele embarga. Ele tenta manter a postura, mas é impossível esconder a tristeza. Stella se aproxima, coloca a mão no ombro dele e fala com convicção. Perdeu, mas vai recuperar. E eu não tô falando isso da boca para fora, não. Eu vim direto da cadeia. Fui visitar a Dita. E fui porque descobri uma forma de tirar ela de lá e provar de uma vez por todas que o Samir é realmente seu filho e que a Zulma é uma farsante. Candinho praticamente salta da cadeira, os olhos brilhando pela primeira vez em dias. Mas como assim, Stella? Você descobriu? Fala logo, criatura. Que jeito é esse de eu trazer minha Dita para casa e meu fio para os meus braços? Stella respira fundo, calculando cada palavra. Nós vamos dar corda à cobra. Só assim o tombo dela vai ser grande. Candinho franze a testa, desconfiado. Eu não tô entendendo nadinha. Que cobra? A Zulma, Candinho. Depois do que a Zenaide me contou e da visita venenosa que ela fez a Dita na cadeia, eu não tenho mais dúvida nenhuma. A Zulma gosta de se gabar. Ela sente prazer em humilhar. E é justamente isso que vai fazer ela cair. Candinho cruza os braços, atento. Você tá dizendo que ela vai se entregar sozinha? Aquela lá é esperta que nem raposa. Stella sorri de leve, quase sarcástica. Esperta sim, mas arrogante demais. E gente arrogante comete erro quando acha que já venceu. Ela então revela o ponto central do plano. Você vai procurar a Zulma e fingir que quer se casar com ela. O silêncio que se instala é quase cômico. Candinho arregala os olhos, como se tivesse ouvido o maior absurdo do mundo. Casar? Com aquela megera? Arreégua, Stella. Nem de mentira isso desce fácil. Stella mantém a firmeza, apesar da reação exagerada dele. Eu sei que é difícil, mas precisamos fazer ela acreditar que conseguiu tudo o que queria. Você, o dinheiro e o Samir. Com a Dita fingindo que se deu por vencida, a Zulma vai até a cadeia tripudiar de novo. E é aí que ela vai acabar confessando os crimes. Candinho anda de um lado para o outro, inquieto. Vai ser difícil por demais fingir que eu quero me casar com aquela cobra venenosa, mas se é para salvar a Dita, eu finjo. Eu faço qualquer coisa. Ele para diante de Stella, decidido. Eu engulo seco, eu sorrio para ela, eu até ajoelho se for preciso. Mas é só teatro. Meu coração tem dona. Stella sorri, satisfeita com a coragem dele.
Candinho, tomado por um novo ânimo, a abraça com força. Se a gente conseguir tirar a Dita da cadeia e fazer o Samir voltar para os meus braços, só vai faltar eu resgatar o Policarpo, meu melhor amigo. Aí sim minha vida volta para os trilhos. Estela o observa com um olhar diferente, mais cauteloso. Olha, algo me diz que talvez a gente consiga isso também. Candinho se afasta um pouco, curioso. Você tá falando sério? Ou tá querendo me dar mais esperança para depois eu cair do cavalo? Ela abaixa a voz, olhando ao redor como se as paredes pudessem ouvir. Eu vou te contar uma coisa, mas não comenta com ninguém. Ninguém mesmo. Candinho se aproxima, quase conspirador. Prometo que nem pro vento eu conto. Estela respira fundo. Eu vi a baronesa sem a peruca. Candinho pisca, confuso. Sem a quê? Peruca. O cabelo dela se enroscou no chapéu do Ernesto e por baixo daquele cabelo escuro tinha fios loiros, muito loiros. Candinho arregala os olhos. Mas a baronesa não é toda elegante, cheia dos mistérios? Estela continua, desconfiada. Aquela roupa exagerada, aquele jeito afetado e talvez até aquele tampão no olho podem ser só disfarces. Eu posso estar enganada, posso estar ficando maluca, mas algo me diz que a baronesa não é quem diz ser. E se eu estiver certa, ela faz uma pausa dramática. Você não vai recuperar só o Policarpo, pode recuperar também a sua fábrica de biscoitos. Candinho fica boquiaberto. Você está dizendo que essa baronesa tem dedo na minha ruína? Eu ainda não tenho prova, só uma suspeita. Mas aquele cabelo loiro me trouxe lembranças e não foram boas. Candinho coça o queixo, pensativo. Se for quem eu tô pensando, isso é coisa grande, Estela. Grande demais. Ela assente. E por isso mesmo a gente vai com calma. Primeiro a Dita, depois o Samir. A baronesa é um problema para depois. Candinho respira fundo, agora com os olhos cheios de determinação, não mais de tristeza. Então tá combinado. Eu vou procurar a Zulma ainda hoje. Vou fingir que tô arrependido, que quero formar família com ela. Mas por dentro eu vou tá contando os minutos para ver ela cair. Estela aperta a mão dele. Seja convincente, mas não exagere. Zulma é desconfiada. Se perceber qualquer falsidade, pode mudar o jogo. Ele dá um meio sorriso. De falsidade ela entende. Eu só vou copiar o estilo. Estela ri discretamente. Cuidado para não virar ator profissional, Candinho. O clima na casa muda completamente. Onde antes havia desalento, agora existe estratégia. Mas enquanto os dois traçam os próximos passos, nenhum deles imagina que estão mexendo com forças ainda maiores do que pensam. E que, muito em breve, máscaras começarão a cair, algumas por orgulho, outras por descuido. Decidido a levar o plano até as últimas consequências, Candinho sai da própria casa com um brilho diferente no olhar. Não é alegria pura, é determinação misturada com nervosismo. Ele sabe que está prestes a representar o papel mais difícil da sua vida. Sem perder tempo, ele segue até a delegacia. O delegado está organizando alguns papéis quando vê o caipira entrar, chapéu nas mãos, expressão séria. Uai, Candinho, o que foi agora? Veio se entregar por roubar meu sossego? Brinca o delegado, tentando aliviar o clima. Candinho força um meio sorriso. Seu delegado, eu vim aqui para pedir uma coisa grande, grande e apertada. Mas é a única saída para salvar a Dita e provar que o Samir é meu filho. O delegado ergue as sobrancelhas, já desconfiado. Quando você começa assim, eu já sei que vem problema. Fala logo. Candinho respira fundo e explica cada detalhe do plano. O falso pedido de casamento, a visita provocada à cadeia, a possível confissão de Zulma, diante de uma Dita aparentemente derrotada, e o papel crucial do delegado. Quando Candinho termina, o delegado cruza os braços, balançando a cabeça em negativa. Você quer que eu me esconda debaixo da cama de uma cela?
De uma cela, Candinho. Eu sou autoridade. Mas é por uma boa causa, seu delegado, insiste o caipira, quase implorando. Você vai ouvir com seus próprios ouvidos a Zulma confessar tudo. Ela é cheia de orgulho. Vai querer esfregar na cara da dita que venceu. O delegado suspira, claramente dividido. Isso é pouco ortodoxo, para não dizer ridículo. Se alguém descobre que eu estava enfiado debaixo de uma cama, minha reputação vai pro ralo. Candinho se aproxima, sincero. Eu gosto muito do senhor, seu delegado. E sei que o senhor gosta da justiça. Eu e a dita estamos sendo injustiçados. O Samir é meu filho que a Zulma roubou de mim. O delegado observa o brilho emocionado nos olhos dele. A convicção é real. Depois de alguns segundos de silêncio, ele cede. Eu gosto muito de você, Candinho. E acredito que tanto você quanto a dita Ribeiro estão sendo injustiçados nessa história. Então, eu vou aceitar. Vou me esconder debaixo da cama e gravar a confissão da Zulma. Candinho abre um sorriso largo e abraça o delegado sem cerimônia. Ah, mas o senhor não vai se arrepender. Vai ver que a dita e eu estamos dizendo a verdade. O delegado tenta manter a pose séria, mas não consegue evitar um leve sorriso. Só espero que essa cobra realmente morda a própria língua. Depois de acertar os últimos detalhes do plano, Candinho respira fundo diante do portão da Casa dos Anjos. Ele aperta o chapéu contra o peito, ensaiando mentalmente cada palavra. Não pode errar. Não pode deixar transparecer o nojo que sente. É pela dita, é pelo meu fio, murmura, criando coragem. Ele entra. Assim que atravessa o jardim, Samir surge na porta, os olhos brilhando. Pai. O menino dispara em direção a ele, pequeno furacão de alegria. Candinho abre os braços, emocionado, quase esquecendo que está ali em missão. Mas antes que o abraço aconteça, Zulma aparece como uma sombra fria e segura o garoto pelo braço com firmeza calculada. Zenaide, leve o Samir para o quarto. Eu preciso ter uma conversa séria com o Candinho. A ordem sai doce demais, o que só torna tudo mais venenoso. Samir começa a chorar. Eu só quero abraçar meu pai. Candinho sente o coração apertar, mas mantém a encenação. Ele se agacha um pouco, forçando serenidade. Vá lá, meu filho. Vai lá que tudo vai se resolver, eu prometo. Confia no pai. Zenaide leva o menino, lançando um olhar rápido para Candinho. Um olhar que mistura esperança e receio. Quando ficam sozinhos, o clima muda. Zulma cruza os braços, postura rígida, olhar afiado. Eu já te disse, Candinho, que para frequentar a Casa dos Anjos, você precisa de autorização. Não pode ficar entrando aqui sem permissão. O Samir é meu filho e eu não vou deixar que o leve de novo. Ela fala pausadamente, como quem saboreia cada palavra. Candinho abaixa o olhar, aparentemente humilde. Mas eu não quero levar o Samir. Ele faz uma pausa estratégica. Quer dizer, não quero levar ele sozinho. Zulma franze a testa. Sozinho? Pergunta, desconfiada. Candinho suspira, como se estivesse admitindo algo difícil. Eu passei esses dias pensando muito, e cheguei numa conclusão que talvez eu devia ter chegado antes. Você criou o Samir, deu carinho, deu teto, deu tudo. Talvez você mereça essa guarda. Zulma o encara, surpresa com a mudança de discurso. Continue. Estou curiosa para ouvir essa nova versão da sua história. Ele ergue os olhos, com um brilho quase arrependido. Mas eu também sou pai, e isso ninguém tira de mim. Então eu pensei, se o problema é a gente ficar brigando pelo menino, por que não parar de brigar? Zulma descruza os braços lentamente, agora atenta, mas ainda desconfiada. E o que você sugere? Uma trégua? Candinho leva a mão ao bolso com certa solenidade. Eu sugiro união. Ele tira uma pequena caixinha. O gesto é simples, mas calculado.
Ao abrir, o anel reluz sob a luz da sala. É por isso que eu vim aqui pedir para você casar comigo. Vamos criar o Samir juntos. Eu e você. Casa comigo, Zuma. O silêncio que se instala é quase palpável. Zuma dá 2 passos para trás, cambaleando levemente até o sofá. Isso é alguma brincadeira de mau gosto? Não é brincadeira, não. Ela estreita os olhos, fria novamente. Você está dizendo isso só para eu retirar a acusação contra a Dita, não está? E depois correr atrás dela feito um cachorro arrependido? Eu não sou tola, Candinho. O caipira finge indignação contida. Você acha mesmo que eu viria aqui me humilhar desse jeito por causa dela? Zuma mantém o olhar fixo, analisando cada expressão. Candinho então solta a frase mais difícil da sua vida. A verdade é que talvez seja até bom a Dita passar um tempo atrás das grades. Se ela não tivesse aparecido, eu e você já estava feliz faz tempo. Eu demorei para entender, mas é você que eu quero. É com você que eu quero formar uma família. Não com ela. A vilã tenta manter a postura firme, mas o ego começa a falar mais alto. Ela se levanta devagar. Você demorou bastante para perceber isso, responde, com um leve sarcasmo. Homem caipira é meio lerdo mesmo, mas quando aprende, aprende direito. Ele se aproxima, encurtando a distância. Zuma hesita por um segundo o suficiente para demonstrar que ainda há dúvida, mas não recua. Sem dar espaço para novos questionamentos, Candinho segura o rosto dela e a beija com intensidade inesperada. Zuma arregala os olhos no primeiro instante, surpresa, mas logo corresponde, envolvendo, completamente rendida à ideia de vitória. Quando o beijo termina, ela respira fundo, emocionada e triunfante. Eu aceito, Candinho. Isso é tudo o que eu sempre quis. Tudo. Eu aceito me casar com você. Seremos ótimos pais para o Samir. Ela segura o rosto dele, quase apaixonada. Você finalmente enxergou quem sempre esteve ao seu lado. Por dentro, Candinho luta contra o impulso de se afastar, mas sustenta o sorriso. Então deixe eu ver meu fio. Ele precisa saber que agora vai ter uma família de verdade. Com o coração derretido, Zuma faz um gesto generoso. Pode ir. Ele está no quarto. Candinho entra e fecha a porta. Samir corre até ele. Pai, o que está acontecendo? Você vai casar com ela mesmo? Candinho se ajoelha, segurando o rosto do menino. É de mentirinha, meu filho. É só pra gente pegar ela no pulo. O delegado vai ouvir tudo. A Dita vai sair da cadeia e você vai voltar para casa. Samir arregala os olhos. Cúmplice. É tipo quando a gente brinca de espião? Isso mesmo. Mas precisa ser segredo. O menino sorri, animado. Minutos depois, os dois voltam para a sala. Zuma os observa com expectativa. Samir olha para ela e, fingindo naturalidade, diz: talvez isso seja mesmo o melhor. A gente vai formar uma família. Zuma leva a mão ao peito, emocionada. Está vendo, Candinho? Até o menino entende. Ela acredita piamente que venceu, que conquistou o homem, o filho e o futuro. Mal sabe ela que, ao aceitar aquele anel, acabou de selar a própria armadilha. Enquanto o plano de Candinho segue seu curso na Casa dos Anjos, outra engrenagem começa a girar silenciosa, estratégica e perigosa. Na cadeia, o delegado caminha de um lado para o outro dentro da cela de Dita, segurando um pequeno gravador nas mãos. Ele olha para o aparelho como se fosse um explosivo prestes a detonar. Eu só espero que esteja fazendo a coisa certa, murmura, respirando fundo. Dita, sentada na cama simples da cela, mantém o olhar firme, apesar da tensão evidente. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, seu delegado. Aquela cobra vai confessar o que fez. A Zuma não resiste à própria arrogância. O delegado se abaixa com certa dificuldade e começa a posicionar o gravador debaixo da cama, escondendo-o entre as ripas de madeira. Se alguém me perguntar o que eu estava fazendo agachado aqui, eu vou dizer que foi dor na coluna, porque o que não pode acontecer é essa mulher desconfiar.
Dita sorri de leve, mesmo nervosa. Ela vai vir cheia de orgulho. Vai querer me ver derrotada. Eu vou fingir que perdi. Vou dizer que aceito que o Candinho fique com ela. Azuma não vai resistir à tentação de contar tudo. O delegado se levanta, limpando as mãos. Você precisa ser convincente. Se exagerar, ela percebe. Aquela mulher é venenosa, mas não é burra. Dita respira fundo. Eu já dividi palco com gente falsa demais. Sei muito bem como fingir uma derrota. O delegado a encara por um instante, admirado pela coragem dela. Então vamos torcer para que a soberba dela seja maior que a inteligência. Ele sai da cela, deixando Dita sozinha com seus pensamentos e com a esperança de que aquela seja a última noite atrás das grades. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, Stella não consegue afastar a imagem da baronesa sem peruca da cabeça. Aqueles fios loiros continuam queimando na memória dela como uma pista impossível de ignorar. Determinada, ela entra no quarto de Annabella e pega a câmera fotográfica da filha. Enquanto a Dita arranca a confissão da Zulma, eu vou arrancar a máscara dessa baronesa, seja ela quem for. Ela segue até a casa de Ernesto, onde a baronesa também está hospedada. A residência é discreta, mas com toques exagerados de luxo improvisado, exatamente o tipo de cenário que combina com alguém que quer parecer o que não é. Escondida atrás de uma árvore no quintal, Stella observa quando a baronesa chega acompanhada de Ernesto. Boa noite, minha baronesa, diz Ernesto bajulador, abrindo a porta. Ah, Ernesto, você é um querido. Pelo menos alguém nessa cidade sabe reconhecer a minha grandeza. O tom afetado ainda está lá, mas algo muda assim que eles entram na casa. Stella se aproxima silenciosamente de uma janela lateral, posicionando-se atrás da cortina semiaberta. Ela segura a câmera com firmeza, pronta. Dentro da sala, assim que a porta se fecha, a postura da baronesa se transforma. O sotaque carregado desaparece como mágica. A voz se torna firme, fria, conhecida. Ah, como é bom ver o Candinho sofrer. Ele está sendo castigado exatamente da forma que eu queria. Stella prende a respiração. Ernesto ri, cúmplice. Em seguida, a mulher leva as mãos à cabeça e, sem cerimônia, arranca a peruca escura. Os cabelos loiros caem livres sobre os ombros. Depois, retira o tapa-olho, revelando o rosto completo. Stella quase deixa a câmera cair. Não, não é possível. Lá está ela, Sandra, viva, fria, sorrindo. Perdeu o grande amor, perdeu o filho, perdeu a fábrica e até aquele burro insuportável, continua Sandra, caminhando pela sala. Finalmente a minha vingança está sendo feita. Ele achou que podia me enganar, me descartar, agora está pagando centavo por centavo. Ernesto se aproxima, curioso. E se descobrirem que você está viva? Não acha que está dando muito mole? Sandra solta uma gargalhada seca. Descobrir? Ninguém desconfia da refinada baronesa de Champs. Eles acreditam no que vem. E eu sou uma excelente atriz. Do lado de fora, Stella sente o sangue ferver. Sem perder tempo, ela começa a tirar várias fotografias através da fresta da janela. Sandra rindo ao falar da vingança. Essa lacraia, sussurra Stella, indignada. A Sandra não morreu. Ela enganou todo mundo. Dentro da casa, Sandra continua. O melhor de tudo é que ele nunca vai imaginar que sou eu por trás da ruína dele. Ele vai casar com a cobra errada, confiar na pessoa errada, e quando perceber, não terá mais nada. Stella sente um arrepio. Ela não pode ficar impune. Não pode. Ela tira mais algumas fotos, garantindo que as provas estejam claras. O coração bate acelerado, mas a mente está lúcida. Com isso nas mãos, a farsa acaba. De repente, um barulho dentro da casa faz Ernesto olhar em direção à janela. Stella se abaixa rapidamente, prendendo a respiração.
Você ouviu isso? Pergunta ele. Sandra revira os olhos. Deve ser o vento, ou algum gato curioso. Essa cidade só tem isso mesmo. Estela aproveita o descuido e se afasta silenciosamente do local. Assim que ganha distância segura, começa a correr. Todos precisam saber disso. Candinho precisa saber. A Dita precisa saber. O delegado precisa saber. Ela aperta a câmera contra o peito, como se segurasse a própria arma da justiça. Sandra está viva, e agora eu tenho como provar. Enquanto, na cadeia, Zuma se prepara para fazer sua visita triunfal e na Casa dos Anjos acredita que conquistou o amor de Candinho, outra verdade ainda maior está prestes a explodir. E dessa vez, não será apenas uma cobra que cairá. Na delegacia, o clima é de tensão silenciosa. Dita está sentada na cama estreita da cela, olhando para o nada, ensaiando mentalmente cada palavra que precisa dizer. Do lado de fora, o delegado observa pelo corredor, atento a qualquer movimentação. De repente, o som inconfundível de saltos ecoa pelo chão frio. Zuma surge na entrada da delegacia com um sorriso satisfeito nos lábios, vestida de elegância forçada e arrogância verdadeira. Vim fazer uma visita à detenta Dita Ribeiro. Afinal, acho que ela merece saber das novidades. O delegado, ao avistar, lá de longe, arregala levemente os olhos e murmura: "É agora." Sem perder tempo, ele caminha apressado até a cela de Dita. Ela chegou. Lembre-se, nada de exageros. Ele se abaixa com certo esforço, entrando debaixo da cama estreita da cela. "Se eu sair daqui com dor na coluna, você me deve um favor eterno, ouviu?" sussurra, ligando o gravador. Dita quase sorri, mas se controla. Vai dar certo, seu delegado. Poucos segundos depois, Zuma entra na delegacia. Um policial já instruído faz um cumprimento rápido. "Pode conversar. Vou precisar me ausentar por alguns minutos." "Claro, fique tranquilo. Não tenho medo de uma cantora derrotada", responde Zuma, com ironia. A porta da cela se abre. Zuma entra lentamente, analisando Dita de cima a baixo. Então, ainda se acostumando com o ambiente, Dita mantém a cabeça baixa, fingindo abatimento. "Você conseguiu o que queria, Zuma. Parabéns." A vilã sorri com deleite. "Eu venci, Dita. Eu venci, e você perdeu. O Samir e o Candinho agora são meus. E você vai apodrecer nessa cadeia." Dita suspira, encenando rendição. "Você foi mais esperta do que eu. Eu admito. Não posso negar. Conseguiu o que queria, e eu não posso fazer mais nada." Zuma dá uma gargalhada seca. "Ah, como é bom ouvir isso! Você finalmente reconhecendo a minha superioridade." Ela começa a andar de um lado para o outro dentro da cela, completamente convencida de que está sozinha com sua rival derrotada. "Você acha que foi fácil? Enganar a juíza? Fazer todo mundo acreditar que o Samir não é filho do Candinho?" Debaixo da cama, o delegado prende a respiração. Zuma continua, agora completamente entregue ao próprio orgulho. "Eu tive muito trabalho para conseguir chegar onde cheguei. Desde o dia em que peguei aquele menino, eu sabia que ele seria a chave para tudo." Dita ergue o olhar com falsa curiosidade. "Você planejou tudo, desde o começo?" "Claro!" responde Zuma, com desdém. "Usei cada oportunidade, cada brecha. Manipulei documentos, inventei histórias, convenci a juíza de que Candinho era irresponsável. E ainda fiz parecer que você era uma ameaça." Ela ri novamente. "Ah, e o orfanato? Você acha mesmo que eu faço aquilo por caridade? Eu uso aquelas crianças quando preciso sensibilizar alguém. Uma lágrima aqui, um discurso ali, funciona sempre." Dita aperta os punhos discretamente, mas mantém a atuação. "E a acusação contra mim?" Zuma ergue o queixo, orgulhosa. "Uma obra-prima."
Bastou plantar as provas certas, mexer uns pauzinhos e pronto, você caiu direitinho. Ela se inclina para mais perto de Dita. E o Candinho? Ah, aquele foi o mais fácil. Homem ingênuo é o tipo mais simples de manipular. Dita provoca, fingindo mágoa. Ele nunca te amou de verdade. Zuma sorri com frieza. Amor? Eu nunca precisei de amor. Eu precisei de controle. Até aquela poçãozinha ridícula ajudou a embaralhar a cabeça dele uma vez, o suficiente para eu ganhar tempo. Debaixo da cama, o delegado arregala os olhos. Zuma continua, completamente cega pela vaidade. Se você fosse mais esperta, teria ganhado, Dita. Mas você não passa de uma caipira pata-choca que achou que podia competir comigo. É nesse momento que algo muda. Dita começa a rir. Primeiro baixo, depois mais alto, depois incontrolável. Zuma recua, irritada. Do que você está rindo, estrupício? Perdeu o juízo de vez? Dita levanta o rosto, agora sem qualquer sinal de derrota. Os olhos brilham. Estou rindo do seu fim, Zuma. Porque agora, quem vai apodrecer aqui é você. Zuma empalidece. Você enlouqueceu? Antes que possa reagir, o delegado surge debaixo da cama, ajeitando o paletó amassado. Não, dona Zuma. Ela está mais lúcida do que nunca, e eu ouvi cada palavra. Está tudo gravado. Ele ergue o gravador. O sorriso de Zuma desaparece. Isso é ilegal. Você não pode. Posso, sim. E você acaba de confessar fraude processual, manipulação de provas, falso testemunho e mais uma lista considerável de crimes. Zuma tenta correr para a porta da cela, mas 2 policiais já estão posicionados no corredor. Isso é uma armação! Ela me provocou! Eu só estava brincando! Dita cruza os braços, firme. Brincando de destruir vidas? O delegado se aproxima. Dona Zuma, a senhora está presa. Ela começa a se debater. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou respeitada. Eu sou a dona da Casa dos Anjos. Por enquanto. Porque a investigação sobre o uso indevido das crianças também vai começar. Zuma olha para Dita com ódio puro. Isso não vai ficar assim. Dita responde. Serena. Não mesmo. Vai ficar melhor. Muito melhor. Algemada, Zuma é levada pelo corredor da delegacia, gritando e tentando manter a pose que já desmoronou. Dentro da cela, Dita fecha os olhos por um instante, emocionada. O delegado olha para ela, com um meio sorriso cansado. A soberba sempre derruba os arrogantes. E, naquela noite, a cobra finalmente mordeu a própria língua. Mas a noite ainda guarda mais surpresas. No meio da movimentação, passos apressados ecoam na entrada da delegacia. Estela surge ofegante, segurando a câmera contra o peito e um envelope de fotos na mão. O rosto dela está vermelho, misto de revolta e triunfo. Seu delegado! Seu delegado! O homem se vira, ainda administrando a prisão de Zuma. O que foi agora, Estela? Hoje parece que resolveram confessar todos os pecados da cidade de uma vez só. Ela estende as fotos com firmeza. Olha isso e prepare-se. O delegado pega as imagens e começa a analisá-las. Seu semblante muda rapidamente de confusão para puro espanto. Eu não acredito. Ele vira outra foto. E outra. A baronesa de Champs. É a Sandra? Estela confirma com a cabeça, quase indignada por ter que repetir o óbvio. Eu vi com meus próprios olhos. Ela tirou a peruca, o tapa-olho, mudou até o sotaque. Está viva, escondida, planejando vingança contra o Candinho. O delegado quase deixa as fotos caírem. Isso é grave demais. Forjar a própria morte, assumir identidade falsa. Ele ergue a voz, chamando os policiais. Quero uma viatura na casa de Ernesto agora. A falsa baronesa precisa ser presa imediatamente. Zuma, ouvindo tudo de dentro da cela, arregala os olhos. Sandra,
Viva! Murmura, atônita. Então ela também estava me enganando? Dita cruza os braços. Irônica. Parece que você não era a única atriz talentosa nessa cidade. Minutos depois, a movimentação toma conta da rua onde Sandra está hospedada. A porta da casa é aberta bruscamente pelos policiais. Ernesto quase desmaia ao ver a autoridade invadindo o local. Mas o que significa isso? Ele gagueja. Sandra surge na sala, ainda vestida como baronesa, postura altiva. Que ousadia é essa? Eu exijo respeito. O delegado entra logo atrás, segurando as fotografias. Respeito se dá a quem merece. Ou devo chamar, lá pelo nome verdadeiro, Sandra? O sorriso dela vacila por um segundo, mas logo retorna, dissimulado. Não sei do que está falando. Está delirando. Estela entra atrás, determinada. Delirando? Então explica isso aqui. Ela mostra as fotos para todos. Sandra tenta manter a farsa. Montagem. Truque barato. Estela não perde tempo. Num movimento rápido, avança e segura firme a peruca da falsa baronesa. Então vamos acabar com o teatro de uma vez. E puxa, a peruca cai no chão, revelando os cabelos loiros que não deixam margem para dúvidas. Um murmúrio percorre os presentes. Impossível! Sussurra um dos policiais. Sandra tenta se soltar. Solte-me! Isso é agressão! Mas o delegado já está algemando-a. Sandra, você está presa por falsidade ideológica, fraude e por forjar a própria morte. E pode acrescentar conspiração na lista. Ela ainda tenta se manter altiva. Vocês não entendem. Eu só quis justiça. Candinho destruiu minha vida. Estela rebate. Firme. Ninguém destrói a própria vida mais do que quem escolhe viver de mentira. Ernesto, encostado na parede, balbucia. Eu só obedeci a ordens. Vai explicar isso na delegacia também, responde o delegado. Com as duas megeras finalmente atrás das grades, a cidade amanhece diferente. A fábrica de biscoitos retorna oficialmente para o nome de Candinho. Ele entra no local com os olhos marejados, passando a mão pelas máquinas como quem reencontra um velho amigo. Eu achei que tinha perdido tudo, diz ele, emocionado. Dita se aproxima, segurando a mão dele. Você nunca perdeu o que é seu de verdade. Só estava escondido atrás de mentiras. Policarpo é trazido de volta, relinchando alegremente ao ver o dono. Samir corre pelo pátio da fábrica, rindo. Agora sim parece casa, exclama o menino. Candinho abraça o filho com força. Agora ninguém separa a gente mais. Para agradecer Estela e celebrar a reviravolta, Dita tem uma ideia inesperada. No meio da praça central, monta-se um pequeno palco improvisado. A notícia corre rápido. Algo especial vai acontecer. Candinho olha curioso. Você vai cantar mesmo? Depois de tudo isso? Dita sorri, confiante. Hoje eu não canto só por mim. Canto por justiça. A praça se enche. Estela observa emocionada. Dita pega o microfone e anuncia. Vocês me conhecem como Dita, mas hoje eu quero que conheçam quem eu sempre fui. Eu sou Doris River. O burburinho se espalha como fogo. A música começa. A voz dela ecoa forte, segura, cheia de emoção. Candinho observa com orgulho. Essa é minha estrela. A multidão vibra, dança, aplaude. No meio da festa, Estela sorri discretamente. Às vezes a verdade demora, mas quando chega faz barulho. E ali, sob o céu aberto da praça, com as mentiras desfeitas e os vilões presos, a cidade celebra não apenas uma vitória, mas um recomeço.